Preste atenção, você aí que faz artesanato e vende. Você sabe que uma foto é importantíssima. Ela que vai valorizar o seu produto. Então, para você aprimorar as fotos dos seus produtos e, consequentemente, vender ainda mais, que a gente sabe que uma coisa está ligada na outra, chegou a hora de você colocar em prática dicas da fotógrafa Simone Lien, que vem participar pela primeira vez aqui no nosso programa. Seja bem-vinda. Obrigada. Tudo bem? Dois? Dois. Então tá bom. Vamos sentar aqui, por favor. Ô Simone, eu tava falando, né, que a fotografia, principalmente hoje em dia, que a gente vende muito pela internet, seja através dos aplicativos de conversas, que as pessoas mandam fotos dos produtos antes, né, da pessoa ver pessoalmente, a fotografia é importantíssima e são muitos detalhes e dicas que podem fazer toda a diferença. Exatamente. Então, primeiramente, boa tarde pessoal de casa, obrigada pelo convite. E realmente, a fotografia é a porta de entrada da sua venda, né? Eu sempre digo que, por mais bonito que o seu artesanato, que o seu produto, sua peça seja, se a sua foto desmerece, não condiz com aquela beleza, você perde a venda, porque você entende que o cliente está em casa, ele não pode pegar na mão como é realmente numa loja física. Então, a sua fotografia precisa convencer de que seu produto tem qualidade. Uma foto feia dá aquela impressão de que o produto, né, não tem aquela qualidade. É igual um cardápio, né, Rogério? Você confia num lanche que está feio? Não passa a mesma impressão, Não né? passa credibilidade, É a né? credibilidade. E você falou tudo, porque quando a gente vai fazer uma peça de artesanato, a gente capricha ao máximo. Exatamente. Prepara tudo com muito carinho, com muito amor, com acabamento, com os detalhes. Aí a foto não valoriza tudo isso, consequentemente desmerece e diminui o seu trabalho. Exatamente, exatamente. E, na verdade, o que acontece? A foto ela tem algumas funções. Então, a primeira função, obviamente, é vender. Mas, hoje, no meio digital, para essa foto vender, ela precisa primeiro ser notada. Porque uma rede social, as pessoas não entram para comprar. Elas entram para socializar. Então, você imagina que você está navegando lá, vendo novela, navegando. A sua foto precisa chamar a atenção para depois ela vender. Porque são muitas informações. Você passa o dedo assim, são muitas fotos, inclusive dos concorrentes. Exato. Então, a sua foto precisa chamar a atenção. Se ela é uma foto escura, uma foto mal enquadrada, se ela é uma foto cheia de erros técnicos, a pessoa passa. E aquela sua única chance, né, de 3 segundos que a pessoa poderia parar, conhecer seu trabalho, ela é perdida. E a gente sabe que não volta, né? Quantas vezes a gente passa por um post e fala, ai, queria tanto pegar de volta e não lembra Nem mais. lembra mais porque já não está numa sequência, né? Exatamente. Ô Simone, é importante então, e acho que a principal dificuldade das pessoas é com relação à luz. A iluminação é um dos pontos mais importantes para a foto? É um dos pontos principais. Eu digo assim, configurações, né? Configurações do celular, que a maioria das pessoas tem celulares de última geração, mas não sabe mexer. O meu não é de última geração, mas eu não sei mexer também. Exatamente, um monte de câmera, não sabe para que funciona. Então, configuração é uma delas, mas o principal é a luz, né? Porque fotografia, ela é feita com luz. Sem luz não tem foto e é uma luz de qualidade, né? Então, a gente tem várias técnicas para essa luz trazer qualidade para a sua foto. Aqui a gente tem um exemplo de antes e depois para vocês em casa entenderem as diferenças. Além de toda essa parte técnica, tem também uma questão de cenário, né? De cenário, de composição, né? Então, aqui, que nem no caso, eu selecionei vários antes e depois, que são fotos das alunas, inclusive, do meu curso de fotografia, mas para que vocês percebam que além só da composição de cenário, existe também erros com relação a enquadramento, cortes indesejados. Aqui, no caso, é uma composição onde a foto foi embaçada, né? Por conta de celular sujo, tudo. Tá. E também a mudança de cenário, que valoriza muito mais. Aqui a gente tem, olha, somente o laço. Somente o né? laço. A princípio, é aquilo que você falou. Você em casa pode fazer esse teste também. Quando a gente bate o olho, automaticamente o nosso olhar vai para a imagem que tem mais elementos. Tem mais elementos, que tem uma cor mais vibrante, um contraste melhor de luz, de Até som. pela questão do foco, que você Exatamente. disse, a questão da luz, que aqui está um pouco estourada, Isso. né? E são cuidados que a gente tem que ter, porque olha a diferença, você em casa como consumidor percebe isso, né? O laço fica muito mais em destaque e valorizado na segunda foto. Exatamente. Por mais que tenham as interferências dos elementos, você enxerga o laço com um pouco mais de atratividade.
Então, quais são os pontos, agora voltando para essa questão técnica que a gente tem que observar? Além das configurações de câmera, a gente tem que se preocupar com luz, quais outros? Luz, sombra, né? Elas Certo. andam juntos, então de repente você tem muita sombra e aquele contraste que deixa a sua foto pesada. O enquadramento, que é o maior erro também das artesãs, principalmente as artesãs, na hora de postar, porque as configurações também das redes sociais, cada uma tem a sua configuração. Então o Facebook tem uma, o Instagram tem outra, e às vezes a foto está correta, mas na hora de postar elas não sabem as configurações da Que rede. acaba cortando. E aí acaba cortando. Ah, sim. Então, esses Isso é que complicado mesmo. complicado. Então, e aí tem as configurações de aumento de qualidade, de resolução dentro do próprio Instagram. E o que você falou, hoje a gente pode fazer isso com a câmera do celular Do mesmo. celular. Não precisa ter uma câmera profissional. Tanto que meu celular é super antigo e é com ele que eu faço, lógico. Eu tenho também um estúdio, eu também faço a fotografia profissional, mas aqui eu tenho muitas fotos feitas com o meu celular que tem uma câmera só. Que ótimo. Deixa eu aproveitar que nós estamos ao vivo nesta segunda-feira. Participe com a gente, seja por WhatsApp ou seja pelo nosso Instagram, Faça Você Mesmo TV. Se você quiser tirar dúvidas sobre fotografia, você que tem dificuldades, compartilhe com a gente lá em @Faça Você Mesmo TV ou também pelo nosso WhatsApp de número 12 3104 1212 com a hashtag Eu na TV. Aqui nós temos outro exemplo. Aqui é um erro também muito comum, que é usar a luz do teto na hora de fotografar. Então, assim, logicamente, a artesã, né, as pessoas não têm o conhecimento técnico e acabam ligando a luz da sala, a luz da cozinha e fotografando. E aqui o que acontece? Além do próprio produto poder fazer uma sombra nele mesmo, você projeta a sua sombra. Então, tá vendo aquela área escura ali? Sim. É a própria artesã com a cabeça embaixo da luz fazendo a foto. Então a gente fala, vai usar, mesmo que seja luz natural, que é o mais recomendado, né? Então não vai colocar, obviamente, o seu produto no sol, né? Aquela luz estourada, ou uma sombra, mas trabalhe geralmente uma luz mais na diagonal, uma luz mais lateral, para que não Indireta. ocorra esse problema de você fazer a sombra na peça. É, porque aqui a gente até vê que nem traz a cor fiel do Não produto, traz, né? é. Você não sabe nem identificar Então exatamente. aqui existe assim um problema maior, né, que é de composição de cenário, de enquadramento, mas aqui eu fui elencando os maiores erros de cada foto. Então no caso aqui foi a luz vinda de cima, a luz do teto. E aí quando foi usada uma luz lateral, né? Ó a diferença. Olha a diferença, gente, que impressionante, né? Daqui a pouquinho nós vamos mostrar na prática para vocês como vocês podem criar essa composição, cenário e essas questões de luz, né? Temos mais um exemplo aqui, olha. Aqui entra aquela questão que você falou do recorte, Do né? recorte. Então você vê um produto super bonito, um produto que poderia ser muito valorizado e um corte completamente errado. Então você cortou os detalhes da peça lá de cima de alça, que poderia ter sido melhor mostrada, sobrou tapete aqui, uma luz estourada, porque mesmo a luz lateral precisa tomar cuidado, né? Ela estourou ali, então ficou falta de informação na foto. E aí quando enquadra direitinho, você vê o produto todinho. E aí esse enquadramento ele vai ser feito tanto no celular, na hora da foto, como na hora da postagem. São dois enquadramentos diferentes. Exato, tem que se preocupar Tem com que se isso preocupar também com na isso hora também. de tirar a foto, né? Temos mais? Vamos ver se temos mais alguma dica. Aqui, o produto é o mesmo. Aqui foi o problema do enquadramento. O cenário, né, sem nenhum cuidado. Então, poderia ter aparecido o marido lá atrás, né, o cachorro lá no chão. E o excesso de informação que desvaloriza esse produto. Não teria por que ter essa letra, né? Deixe florescer. Ele, Sim, né, sim. são recursos visuais que você coloca para chamar atenção e, na verdade, tira a atenção do produto. Faz o Exato. efeito reverso. Exato. Aqui a gente vê, né, que esse trabalho é muito como se fazia antes na fotografia de revistas, Exatamente. né? É que nem eu falo para as Não sei alunas. se você eu falo, já chegou a trabalhar com eu revista, trabalhei com revista, editoria? mas na parte de diagramação. Tá. Mas a gente olhava as fotos. Eu falo para elas, olha para a sua foto e vê se você se encantaria com o seu produto pela sua foto. E pensa também nas 3 maiores marcas que você consome. Você já viu foto feia deles, né, divulgando uma Coca-Cola, uma marca assim? Você não vê, eles têm o cuidado, por mais reconhecida que seja a marca. Passa credibilidade, profissionalismo e qualidade do seu produto, né? E aqui, ó, o cenário dela nem foi composto com nada
de anormal. É realmente o lavabo da casa dela. Aqui, obviamente, ela não pôde usar a luz natural, usou um ring light, que muita gente condena, mas ele é possível de ser usado quando você tem a técnica. Ficou muito mais bonita, né? Ou seja, você consegue, e as peças artesanais têm a vantagem de algumas delas serem pequenas. Exatamente. Então, num espaço mesmo da sua casa, é só mudar esse olhar, Isso. né? Vamos ali para a bancada para a gente ver a parte prática, onde a Simone trouxe aqui algumas peças, alguns elementos para você conseguir montar aí na sua casa mesmo. Simone, o que a gente pode se utilizar então para compor esse cenário? Então eu sempre gosto de trabalhar a foto. Aqui eu vou explicar para vocês o ângulo de 90 graus, que é o ângulo mais fácil, que é o ângulo flat, aquele que povoa, né, o Pinterest, que é um ângulo que é mais fácil de compor, desde que você tenha um produto que, né, se adeque a esse ângulo. Porque também tem isso, não é todo produto que casa com o ângulo que a gente quer fazer. Às vezes uma mala, uma bolsa. Por exemplo, imagina se você vai fotografar uma pizza de frente, você não vai ver o recheio, né? Exatamente. Então, os produtos também têm o ângulo correto para cada um deles. Tá. Então, aqui eu montei aqui uma composição com opções de materiais que são materiais acessíveis, que são materiais fáceis de encontrar. Então, aqui no caso este meu, que eu sempre uso de fundo, se você for fazer o ângulo de frente, você vai colocar também um outro pedaço desse ou realmente algum outro material. Este daqui, que vai usar de fundo, ele é um vinílico, esses de casa mesmo, sabe, de pôr no chão? Ele é vendido por metro em lojas de material de construção. Certo. Na falta dele, cartolina, EVA, não tem desculpa. Não tem desculpa. Né? Aí eu sempre gosto... mesmo, né? Tecido, a própria coxa, às vezes é um produto que está fofinho, um produto infantil que você pode simular que está dentro do bercinho. Exato. Né? Então, aí eu tenho um outro acessório, aqui no caso é um suplá, que é para dar uma camadinha a mais, aquele charme. Exato, para Precisava. destacar do fundo, né? Exatamente. Às vezes, se você não tem, você pode usar uma tábua, você pode usar um outro tecido que faça a composição de cor. E aqui a gente está falando de artesanato, mas cabe em tudo, né? Cabe em tudo. Para quem faz, como você falou, né? Confeitaria, Isso. vários outros trabalhos e técnicas. Exatamente. Né? Eu faço fotografia de tudo. Eu faço bijuteria, faço confeitaria. No meu Instagram tem todos os nichos. E eu procuro atender, colocar exemplos lá de crochê. A técnica é a mesma. É a mesma. Né? É isso que é legal a gente observar. Só a confeitaria que muda um pouquinho a posição de luz, mas é uma coisa que é muito técnica, profissional. Mantém-se a mesma informação. Perfeito. E aí você coloca o seu produto. Então, sempre quando for fotografar, monta o fundo, monta a base e coloca o produto. Aí, a partir da posição que ele está, você vai enfeitar o restante. Tá. Então, sempre Compor o produto vem mesmo, primeiro. né? Você procura compor, se você está começando, se você não tem muito recurso, se você não tem muita informação técnica, aposta nos itens de cor natural, de cor neutra, que é para não errar. Se você está um pouquinho mais avançado, você pode colocar um pontinho de cor. Para dar um destaque? Para dar um destaque. Nós conseguimos subir só um pouquinho sim. só para a gente se utilizar também da imagem de cima? Sim. Olha só. E essa questão de luz? Porque eu tô curioso para essa questão, que eu sei que é importante, né? Aqui nós temos a vantagem de termos uma iluminação de estúdio, Exatamente. né? O que ajuda bastante. Mas em casa, o que a gente tem que se preocupar com essa questão da luz? O ganho, a vantagem de se utilizar as luzes? A gente sempre orienta, né, principalmente o iniciante, a usar a luz natural, que é a luz do sol. Ela é gratuita, certo. Né? Então, assim, eu não tenho um espaço. A própria janela da sua cozinha, você vai ter que olhar realmente qual é o horário do seu dia onde a luz vem com maior intensidade para você poder aproveitar, que não gere tanta sombra. Usou a luz natural? O que só são os cuidados que você precisa ter? Qual é a intensidade que essa luz chega, qual é a posição. Então, a gente orienta sempre a usar uma posição mais lateral. Então, não vai colocar lá no quintal, né? Coloca na sombra com uma luz que vem mais de ladinho. Certo. Ainda assim, você corre o risco dessa luz estar muito forte. Então, o que a gente tem aqui para amenizar essa luz forte? Então, eu montei aqui, obviamente no estúdio a gente tem aquelas sombrinhas, que se chama sombrinha difusora, mas o propósito é caseiro. Então, eu montei aqui, Rogério, uma caixa de papelão que eu cortei um buraco. Certo. Coloquei uma folha de papel vegetal, coladinho. E aí, quando eu perceber que essa luz está muito forte, essa luz forte, o que ela faz? Na foto, ela estoura. Estourar é o quê? Perde os detalhes. Fica aquela coisa muito branca e aí você perde esses detalhes. Certo. Então, você vem aqui... essa dica é boa, hein? Coloca esse papel vegetal, vai filtrar.
Que legal. A luz. Interessante. Vai vir de lado. Já vai equilibrar. Vai equilibrar um pouco e não vai ter aquele contraste muito forte. O que você só precisa fazer? Fazer com que esse modificador, é chamado de modificador, né? Que é um difusor, seja mais ou menos do tamanho do seu produto. Tá, então, se você tem um produto maior, você precisa de um modificador maior. Perfeito. E olha, gente, custo baixíssimo, hein? Baixíssimo. Aqui você colocou o quê? O que é esse Papel material? vegetal. Papel vegetal, olha só. Tem um exercício até que eu dou no meu curso que eu nem coloco o papel vegetal no papelão, eu coloco ele na janela. Ah, sim, claro, já ajuda. Já ajuda, é como se fosse um vidro jateado, né? E a gente coloca lá. E não tem que contrabalancear? Tem. O que vai acontecer? A luz vai vir daqui certo. E ela vai causar sombras desse lado. Isso. E aí, então, a gente vai rebater. Então, o acessório chama rebatedor, a gente vai rebater. O que eu posso rebater aqui? Aqui é o miolo, né, dessa caixa aqui. Certo. Eu usei uns papel sulfite. Tá. E eu vou colocar aqui para rebater e amenizar um pouco das sombras que eu tenho aqui. Suavizar. Poderia ser um isopor. Tá. E no caso, poderia ser também, se ainda tiver muita sombra, você usa o prateado, que é papel alumínio caseiro, de cozinha. Pode ser uma forma de bolo. Olha só. De alumínio. Tudo que a gente tem em casa, hein? Exatamente. Fácil. Aquelas bandejinhas de confeitaria. Eu gosto muito de usar o prateado quando é confeitaria, porque dá aquele brilho do chocolate bem bonito. Essa questão da iluminação, a gente precisa equalizar, vamos dizer assim, a olho mesmo ou já avaliando na máquina? O que acontece? O celular, ele meio que te ajuda, ele automaticamente, ele dá essa equalizada na luz. É diferente de uma câmera profissional. A câmera profissional é você que equaliza 100%. Tá. O celular, ele já te dá uma ajuda. Mas ainda assim, essa ajuda, se você está usando uma luz errada, ele não faz milagre. Eu sempre falo, gente, o celular não faz milagre. E também não se apegar nos filtros, né? Porque também pode... O filtro, o que ele faz? Às vezes ele ajuda, mas ele pode modificar a cor do seu produto. Exato. E aí você compra um produto apostando que ele é vermelho, sua casa toda é vermelha, e esse produto chega laranja, porque ele é um produto laranja e o celular alterou. E a gente tem que pensar, né, na expectativa desse cliente. Exatamente. Ele comprou já imaginando aquela cor, né? Exatamente. Quando chega diferente, realmente fica ruim mesmo. Tem mais alguma dica para a gente finalizar? Tem sim. Aqui eu montei uma bonequinha de pano, o pessoal da costura criativa, mas eu quero mostrar que funciona para qualquer produto. Eu poderia ter, por exemplo, uma necessairezinha. Olha só que graça. E aí eu posso fazer um apoinho aqui embaixo. Tá. Poderia, por exemplo, ter uma caixa de madeira. Desde que eu tenha as composições neutras, você percebe que tudo funciona. Poderia não ter os corações, poderia colocar mais uma texturinha de um tecidinho. Coisas que são fáceis. Sim. E aí que trouxe mais um só para vocês verem. Por exemplo, uma bijuteria. Também cabe, né? Tô achando que... Aí o que você precisa prestar atenção? Nas informações. Aqui, de repente, essa textura vai confundir um pouquinho. Vai ficar muita informação? Não tem problema. Eu pego daqui e uso uma coisinha mais neutra. Que aí, no caso, seria a tabuinha. Olha, é fácil, viu? E é um exercício que quando você vai praticando, você desenvolve isso, né? A criatividade, ela é treinável, ela não é dom. Exatamente, eu penso assim também, Adorei, viu, Simone? Parabéns. Eu queria que você voltasse para nos ensinar a parte técnica de ajuste de câmera, porque eu tenho dificuldade com isso. Exatamente. E acredito que muitas pessoas também. Então, numa próxima oportunidade, você nos explica a mexer numa câmera de celular, que pode ser, como você falou, não precisa ser um celular de última tecnologia. Hoje já é possível nós conseguirmos, dominando a técnica, tirarmos fotos profissionais com o celular, não é isso? Exatamente. Obrigado por ter vindo, parabéns pelas dicas. Nós estamos passando seus contatos para todo mundo te seguir, te acompanhar lá nas redes sociais. Perfeito. E tirar dúvidas também a respeito. E também se tiverem dúvida quando for fazer, pode me chamar lá nas redes sociais, que eu dou algumas dicas, pode ficar mandem lá nas nossas redes ou nas redes da Simone o que vocês gostariam que nos próximos passos ela viesse trazer aqui. Tá joia. Rogério, obrigada. Bem-vinda sempre. Feliz Páscoa para você. Para você também, todo mundo. Obrigada. Tchau, tchau.